Olá, pessoal! Hoje a gente vai discutir, continuando no estudo sobre a escolha do consumidor, a questão da eficiência de trocas. Esse conteúdo, na verdade, ele faz parte da discussão sobre equilíbrio geral, que fica lá no final do nosso curso. Porém, como a gente, para pensar as trocas e a relação de eficiência entre elas, a gente usa vários dos conceitos que a gente acabou de ver, de curva de indiferença, principalmente, então a gente vai puxar um pouquinho essa discussão agora, para ficar mais claro os principais conceitos, ok? Então vamos lá. A teoria do consumidor que a gente viu até agora, a gente tem a escolha de cada consumidor dependendo das suas preferências e da sua restrição orçamentária, né? E a gente analisa, então, cada consumidor individualmente, ou a gente pode pensar num consumidor representativo. Só que o que acontece quando os consumidores interagem entre si? E aí que entra a questão da economia de trocas. Então, a gente vai pensar em mercados onde os consumidores trocam mercadorias entre si. A gente viu na taxa marginal de substituição, o conceito da taxa marginal de substituição, lembra? Que diz o quê? Qual que é a disposição a abrir mão de um bem em troca de outro, certo? Quando a gente pensa que os consumidores têm que conversar entre si, ou existe uma economia de trocas, o que acontece? Para eu abrir mão de um bem, eu tenho que alguém esteja disposto a adquirir aquele bem, ok? Então é nessa lógica que a gente está aqui. E aí, pensando a eficiência de trocas, um conceito muito importante é o da eficiência de Pareto. Basicamente, a gente diz que um ponto é eficiente de Pareto quando ninguém consegue aumentar o próprio bem-estar sem reduzir o bem-estar de outra pessoa. E aí, esse carinha aqui é o Pareto, tá bom? É importante destacar que a eficiência de Pareto ela não implica em eficiência econômica. Eficiência de Pareto é como eu acabei de falar, não tem como melhorar a situação de ambos os indivíduos. Para melhorar a situação de um, outro necessariamente vai ser prejudicado. E eficiência econômica é quando a gente está maximizando o bem-estar conjunto dos indivíduos. Ok? Não necessariamente uma coisa vai coincidir com a outra. E outra discussão importante quando a gente discute a questão da eficiência nas trocas é a questão da equidade. É muito comum a gente, como economistas, né, como estudantes de economia, querer buscar uma maior equidade. Então, achar que só um resultado equitativo vai ser um resultado bom. Aqui, isso não é verdadeiro. Então, a gente pode ter um resultado eficiente de Pareto, que eu não posso melhorar a situação de ambos os indivíduos, mas que não é um resultado equitativo, que é um resultado um dos indivíduos tem muito e o outro tem pouquinho. Mas a gente só consegue melhorar a situação do que tem pouquinho se reduzir a situação do que tem muito. Então, a gente não pode fazer essa mudança em termos de Pareto, ele já está num ponto eficiente. Ok? Então, vamos lá. E aí, então, analisando o mercado, a gente tem essa preocupação com a relação de eficiência que os mercados estão alocando os bens e a discussão se os resultados do mercado são desejáveis. E aí a gente entra nessa discussão, são equitativos, né? Quais os resultados são os melhores possíveis? E aí é uma discussão muito interessante que a gente vai ter pensando a questão de equilíbrio geral. E para entender esses resultados, ou para analisar esses resultados do mercado, a gente usa a função de bem-estar social, que aí ela vai combinar os níveis de utilidade dos indivíduos para possibilitar a análise desse desempenho econômico. Essa função de bem-estar ela pode ter diversos formatos, dependendo do que ela considera o melhor. Pode ser uma função que visa considerar a maximização total da utilidade, né, da utilidade total da economia, do mercado. Pode ter uma função que busca maximizar a utilidade do indivíduo com menor utilidade. Então, a gente vai ter diversas opções aqui, ok? E aí, então, mas aqui a gente vai focar na questão das trocas em si, né? A gente está
querendo entender como que vão funcionar as trocas, já que a gente está com o conceito da curva de indiferença bem fresquinho na cabeça, ok? Então, vamos pensar aqui num exemplo que as vantagens do comércio. Então, a gente tem dois consumidores, o James e a Karen, dois bens, que é alimento e vestuário, e ambos os consumidores, eles conhecem as preferências um do outro e não tem custos de transação. Isso quer dizer que a gente só está trocando bem, não tem que pagar nenhum contrato, nenhum frete, não tem que pagar nada além do bem. Okay? E nesse mercado, a gente tem 10 unidades de alimento e 6 unidades de vestuário que podem ser dispostos de várias maneiras entre os dois consumidores. Ok? Então vamos lá, vamos supor que a alocação inicial é de 7 alimentos para o James e 1 vestuário para ele, e 3 alimentos e 5 vestuários para a Karen. Ok? E como a gente disse, a gente conhece as preferências. A Karen, a taxa marginal de substituição dela é de 3. Isso significa que ela está disposta a trocar 3 vestuários por 1 alimento. Já a taxa marginal de substituição do James é de meio. Então, ele está disposto a trocar meio vestuário por 1 alimento, né? A proporção meio para 1. Como que a gente sabe se vai ser interessante ter trocas? Então, ó, a gente sabe que é interessante ocorrer trocas quando as taxas marginais de substituição não são iguais. Isso quer dizer que a gente tem uma margem para trocar os bens, né? Então, já vai ficar claro. Essa margem é o seguinte, ó. Se a Karen está disposta a trocar 3 vestuários por 1 alimento, e o James está disposto a trocar 1 alimento por meio vestuário, se a Karen oferecer 2 vestuários em troca de 1 alimento para o James, ela está pagando menos do que ela estaria disposta a abrir mão, ela estaria disposta a abrir mão de 3, ela vai abrir mão só de 2, ok? E o James receberia 2, abriria mão, né, de 1 alimento e receberia 2 vestuários, que é bem mais do que aquele meio vestuário que é a taxa marginal de substituição dele, certo? Então, é uma troca vantajosa. Se a gente pensar um outro número 1, então vamos supor que a Karen oferece 1 unidade de vestuário por 1 unidade de alimento. Ela vai dar 1 unidade de vestuário para o James em troca de 1 alimento. O James está disposto a trocar 1 alimento por meio vestuário. Então, com 1 vestuário, ele já também está na vantagem, certo? Então, o James abre mão de 1 alimento e ganha 1 vestuário. Ela abre mão de 1 alimento ela ganha 1 alimento e perde 1 vestuário, abre mão de 1 vestuário. E aí a gente tem uma nova alocação aqui. A gente não sabe se essa alocação é eficiente, tá, pessoal? A gente não tem informação para isso, mas a gente sabe conceitualmente que a alocação eficiente ocorre quando as taxas marginais de substituição são iguais. Ok? Então, no geral, quando a gente tem taxas marginais de substituição diferentes, os números de troca entre essas taxas marginais de substituição vão melhorar a situação de ambos os indivíduos. Então, no caso aqui, 1, 2, né, que está entre o meio do James e o 3 da Karen. Ok? Muito bem. E aí, quais trocas podem ocorrer? Né? Ali a gente viu um exemplo, mas a gente tem uma ferramenta que permite a gente fazer umas análises mais visuais, que é o que a gente chama de diagrama da caixa de Edwards. Essa caixa ela vai ilustrar o conjunto de trocas possíveis e de alocações eficientes. Como que funciona essa caixa? Ela é o seguinte, ó. A gente tem no eixo X, aqui embaixo, as unidades de alimento do James e aqui a unidade de vestuário do James. Ok? Então, indo para cá, indo para cá. E aí é como se a gente encaixasse em cima, tá vendo aqui o da Karen? É como se a gente encaixasse os eixos da Karen aqui. Então, alimento aqui e vestuário. Pensa, a gente tem o gráfico da Karen normalmente aqui, alimento e vestuário. É como se a gente invertesse para encaixar
aqui na caixinha de Edgeworth, ok? E aí, o que a gente tem? Então, vamos pegar aquele exemplo que a gente estava, né? A gente tinha o James com 7 alimentos e um vestuário. Então, o James está aqui, né? O James está aqui, então ele tem 7 alimentos e um vestuário, ok? E a Karen, ela tá aqui, né? Então ela tem 5 vestuários e 3 alimentos. E aí, tocando, então essa é a alocação inicial, o ponto I. E a gente vai fazer aquela troca de 1 para 1. De 1 para 1, que a gente viu lá no exemplo. Então, o James vai abrir mão de uma unidade de alimento, isso quer dizer que aqui a Karen vai ter um alimento a mais. E ele vai ganhar um vestuário, isso quer dizer aqui que a Karen vai ter um vestuário a menos. E aí a gente chega nesse ponto aqui, pós-troca. Ok? Aqui é só o exemplo da caixa. Colocando as curvas de indiferença, a gente consegue ver quais alocações são eficientes. Então, vamos pegar aqui. Então, a gente tem a Karen ali em cima, encaixadinha, e o James aqui. Então, essas são as curvas de indiferença da Karen. Essas são as curvas de indiferença do James. O ponto I, tá vendo? As taxas marginais de substituição eram diferentes. E aí a gente tem toda essa área achurada de cinza que diz pra gente o quê? São pontos que a gente está melhorando a situação dos dois indivíduos. Então, vão ser pontos que a gente vai estar em curvas de indiferença maiores para os dois indivíduos. Tudo bem? Ou para pelo menos um deles. O ponto F também, ó, também está em... A inclinação das curvas de indiferença são diferentes, isso quer dizer que as taxas marginais de substituição não são iguais, então ainda não é um ponto eficiente. Tudo bem? Então, qualquer troca que leve para fora da área sombreada vai prejudicar o bem-estar de alguém. E as taxas marginais vão ser iguais quando as curvas de indiferença se tangenciarem, como no ponto C. Aqui, tá vendo? Aqui o ponto C. Onde as taxas se tangenciam, a gente tem um ponto eficiente de Pareto. Isso significa que não tem como melhorar a situação de um deles sem piorar a do outro. Então, ali a gente viu uma situação, né? O ponto C é um ponto eficiente de Pareto. Uma outra maneira de verificar os pontos eficientes é usando a curva de contrato, que dá para a gente o conjunto de todas as possíveis alocações eficientes de alimento e vestuário entre os consumidores, considerando esses pontos de tangência entre as curvas de indiferença. Então, aqui a mesma tabelinha, as curvas do James, as curvas da Karen. Então, tá vendo? A gente vai ter várias curvas ao longo que se tangenciam e a curva vermelhinha aí é a curva de contrato que diz pra gente todos os pontos de eficiência de Pareto, considerando esse cenário, né? Essa quantidade de bens e essas preferências desses consumidores. Tudo bem? Importante, pessoal, vocês viram lá no começo do exemplo que eu coloquei uma alocação inicial para a Karen e para o James. Esse modelo não prevê como que essa alocação inicial ocorre. Assim, a gente só consegue, a partir dessa alocação inicial, saber para onde a gente está indo, ou buscar um resultado eficiente, mas a gente não mexe nessa alocação inicial. Então, todos os pontos de tangência são eficientes. A curva de contrato mostra essas alocações eficientes. E aí, então, vamos fazer um exemplo, um exercício, para a gente ver se a gente entendeu direitinho. Então, de novo, ó, aqui o Lu, a gente tem o Lu aqui, e a Thelma a gente tem no sentido inverso, encaixadinho em cima.
ok? Então, suponha que a Thelma e o Lu estejam inicialmente no ponto A. E aí a gente quer saber qual a quantidade de cada bem que cada um deles tem. Então, vamos lá. No ponto A, a gente tem aqui, desce aqui, né? Então, o Lu tem 3 alimentos. Então, deixa eu ver aqui. Tem, desculpa, 3 refrigerantes. E joga aqui. E... Ai, desculpa, gente, aqui é pizza, tá? Pizza. Então, o Lu tem 3 pizzas e um refrigerante, ok? Joga aqui, 3 pizzas. E aqui um refrigerante. E a Thelma tem, então a Thelma é o contrário, né? Que é o 0 da Thelma. No ponto A, ela tem uma pizza, né? A gente rebate aqui embaixo, então é uma pizza. E rebate aqui 3 refrigerantes. Tudo bem? É só jogar nos eixos. Muito bem. Então vamos lá. Vamos aqui. Agora vamos supor que o filho dos dois tira 2 fatias de pizza do Lu e dá para a Thelma e tira 2 refrigerantes da Thelma e dá para o Lu. Ok? Qual será a nova alocação e se ela será eficiente? Então, voltando para trás, a gente tem, o Lu tem 3 pizzas e um refrigerante, e a Thelma tem uma pizza e 3 refrigerantes. Então, ele vai tirar 2 pizzas do Lu. Então, o Lu vai ficar com uma pizza e 3 refrigerantes, ok? Porque ele tinha 3 pizzas, ele tira 2, vai ficar uma. E ele tinha um refrigerante, ele ganha 2, então ele fica com 3, ok? Então, ele vai ficar com uma pizza e 3 refrigerantes. E a Thelma, ela tinha 3 refrigerantes. Ele tirou 2 dela, então ela vai ficar com um refrigerante. E ela tinha uma pizza, o filho deu 2 pizzas do Lu para ela, então ela vai ficar com 3 pizzas. Então, inverteu aqui os resultados, né? Tudo bem? Então, agora vamos ver aqui no gráfico. Então, o Lu, ele tem uma pizza, então ele está aqui, e 3 refrigerantes aqui, onde os dois se cruzam, é aqui. Ok? E a Thelma tem 3 pizzas, então tá aqui, e um refrigerante aqui, é o mesmo ponto, né? Então, esse aqui é o ponto B do nosso exercício. Tudo bem? Ela será melhor do ponto de vista de Pareto? Não, né? Vai ser a mesma coisa, porque ela tá os dois estão na mesma curva de indiferença. A Thelma continua no Tzinho aqui, e o Lu continua no L aqui. Não mudou de curva de indiferença, né? Então, o nível de utilidade é maior, não melhorou a situação de ninguém. É o mesmo, não melhorou a situação de ninguém. Ok? Muito bem. E agora o último. Supõe então que ele tire, em vez daquela alocação inicial, ele tira só uma pizza do Lu e dá para a Thelma, e tira um refrigerante da Thelma e dá para o Lu. Ok? Então, a gente estava aqui, a gente tinha 3 pizzas e um refrigerante, uma pizza e 3 refrigerantes. Então, ele tirou uma pizza do Lu e deu para a Thelma, tirou um refrigerante da Thelma e deu para o Lu. Então, vai ficar 2, né? 3 menos 1, 2 pizzas. Aqui 1 mais 1, 2 pizzas, 2 e 2. Aqui vai tirar um refrigerante, vai jogar para lá, vai ficar 2 e 2. Então, vai ficar todo mundo com 2 de cada. Ok? Então, vamos lá. Então, ficou Thelma. Lu primeiro, né? O Lu, ele tinha uma pizza. Não, ele tinha 3 pizzas. O filho dele tirou uma, então ele vai ficar com 2 pizzas. E ele tinha um refrigerante, mas o filho pegou o refrigerante da Thelma e deu para ele, então ele ficou com 2 refrigerantes. E a Thelma, ela tinha uma pizza, mas ela ganhou uma pizza do Lu, então ela tá com 2.
e ela tinha 3 refrigerantes, ela deu um refrigerante para o ela ficou com 2 refrigerantes. Então, a gente ficou 2 e 2, certo? Então, Lu, 2 pizzas e 2 refrigerantes, onde cruza é aqui. A Thelma, 2 pizzas, 2 refrigerantes, onde cruza também é aqui. Então, esse é um novo ponto. Esse ponto, se a gente traçar as curvas de indiferença, a gente pode ver que as curvas de indiferença vão se tangenciar. Se as curvas de indiferença se tangenciam, a gente tem uma alocação eficiente de Pareto. Certo? De todo modo, é um ponto melhor do que o ponto A ou o ponto B, porque os dois foram para a curva de indiferença mais longe do eixo, né? E lembra que quando a gente se afasta do eixo, a gente tem os resultados melhores do ponto de vista de utilidade. Tudo bem? Muito bem, então é isso. As referências aqui foi usado o livro do Pindic, né? O primeiro exemplo é do Pindic, e para leitura o livro do Goldsby. Então, por hoje é isso. Até a próxima.